Bom dia a todos e a todas. Nós vamos ver hoje a parte mais importante do livro de Paul Bloom, que, conforme vocês já estão imaginando, diz respeito às teorias de Freud. Particularmente, o seu capítulo chama-se Freud e o Inconsciente, mas ele aborda todas as teorias mais conhecidas. Conforme vocês sabem, é considerado o pai da psicanálise. Ele viveu de 1856 a 1939, nasceu em Viena, trabalhou em Viena e morreu pouco depois de ter se mudado para Londres em 1939 devido à invasão dos nazistas na Áustria. Sendo que, hoje em dia, algumas das ideias de Freud estão não apenas sendo discutidas, mas até sendo deixadas de lado. Algumas teorias muito tópicas, ou seja, muito função daquela época e daquele lugar, não é? A sociedade cheia de pruridos, cheia de preconceitos no que se refere à sexualidade, às mulheres. Então, uma série de ideias dele foram deixadas de lado e tinham que ser mesmo deixadas de lado. Mas os princípios fundamentais de suas teorias permanecem cada vez mais aprofundadas, cada vez mais estudadas, e que nós vamos ver hoje numa primeira abordagem. Haverá outras partes da teoria de Freud que serão abordadas nos capítulos seguintes. Eu vou me referir apenas a algumas dessas ideias que foram abandonadas. Veja vocês, a inveja do pênis por parte das mulheres, né? E o medo da castração por parte dos homens. Quer dizer, o jovem, o garoto, deveria sentir uma angústia, uma ansiedade no que se refere à possibilidade de ser castrado e, consequente, tendência à homossexualidade. Isso foi deixado de lado. Outro elemento que não tem essa importância que lhe for atribuída por Freud é a assim chamada cena primordial. A criança que vê o relacionamento sexual dos pais. Então, o efeito de ter visto essa cena primordial passou por uma série de reconsiderações. E um exemplo de suas análises que implicaram conclusões também, digamos assim, mirabolantes, nós teremos ocasião de nos referirmos em seguida ao defeito das análises dele, ou seja, como ele interpreta aquilo que os pacientes lhe apresentam, não é? Particularmente a parte inconsciente que virá à tona durante as sessões de análise. Nós teremos, então, uma consideração longa a respeito disso, mas apenas para dar um exemplo de um excesso de interpretação, não é? Um paciente que chega à sua sessão de psicanálise com Freud e se senta e, com cuidado, ele alisa o vinco da calça. Aí o Freud, depois de ouvi-lo e de interpretá-lo, diz que ele tem uma tendência para a coprofilia, ou seja, para os seus restos, seus resíduos, suas fezes. Então isso choca o paciente e eventualmente choca a nós também. Como é que ele chega a essa conclusão? Então há uma série de sinões no que se refere ao tipo de interpretação que é dada por Freud em suas sessões com os pacientes. Mas, conforme eu dizia para vocês, as suas teorias são fundamentais, continuam extremamente válidas e, particularmente, aquela que se refere ao inconsciente. Tá? Vamos ver, então, o que diz Paul Bloom, não é? Diz assim, que por baixo da aparente racionalidade, Freud descobriu impulsos obscuros e contraditórios que configuram
esquemas chamados complexos. Né? Complexo de prioridade, complexo de superioridade, vamos ver. Ele demonstrou que por baixo da consciousness, da consciência dos indivíduos, existem símbolos escondidos que deverão ser trazidos à tona através de uma série de modalidades, como, por exemplo, lapsos, associação de ideias, trocadilhos, interferência de alguma palavra no discurso, palavra essa inesperada, não é? Uma série de modalidades que revelam quer dizer, o que são esses símbolos escondidos, não é? Bom, isso faz parte da, da descoberta do inconsciente, não é? Do inconsciente. Quer dizer, essa mente inconsciente que está em luta consigo mesma. Tá? Então, dentro de cada um de nós existe essa mente inconsciente, existe esse inconsciente que está sempre em luta e que está em conflito. Por isso que ele é recalcado, ele é empurrado para a latência. Tá? Bom, então, uma das provas mais frequentes da influência desse inconsciente é, por exemplo, o fato de você sentir uma antipatia instintiva ou uma simpatia, uma atração instintiva por alguém. O que será? Por que será? De onde saiu essa minha antipatia? De onde saiu essa minha atração? Daí o inconsciente vai explicar. Ou então, de repente, você esquece a hora que você havia estipulado para se encontrar com alguém, encontro esse que é extremamente importante para você. De repente você esquece completamente e perde o encontro. Por que será que eu perdi? Não é? São todas explicações que o consciente dará. O inconsciente dará. Quer dizer, são às vezes fatos corriqueiros, fatos de somenos importância, mas às vezes podem ser decisivos. Não é? Numa série televisiva que vocês com certeza acompanharam, chamada Friends, não é? Tem a personagem Ross, que vai se casar com a Emily. Então, todo mundo convidado ao casamento, é o momento em que a intervenção do oficial ou do padre que diz você, Ross, toma Emily, legítima esposa, papapá, papá. O Ross responde, sim, eu tomo você, Rachel, como minha legítima esposa. Ou seja, ele trocou o nome da Emily pela Rachel, que seria a mulher que ele, no fundo, ama. Né? Quer dizer, essa é uma consequência, é um lapso, mas que tem consequências fundamentais. Né? Bom, então é exemplo da surgência, do aparecimento desse inconsciente, que nós teremos ocasião de considerar em seguida. E eu vou me referir agora à tripartição da mente humana. Tripartição de Freud, naturalmente, eu já vou adiantar. A primeira é o id, que seria, então, a parte animal do ser humano. Então, o que é o id? O id está ligado a esse inconsciente, não é? E ele quer comer, beber, excretar e ter prazer sexual. Então, o que comanda o id é o princípio do prazer. A segunda etapa, segundo estágio, a segunda da tripartição é o ego. O ego é a etapa em que emerge a consciência.
O ego é o eu, né? Então, com a emergência do eu, há uma compreensão da realidade. Por isso, o princípio que rege o eu é o princípio da realidade. Dentro do desenvolvimento humano, então, primeiro surge o id, que é essa parte animal muito ligada e visível nas criancinhas, né, à medida que elas vão crescendo, depois o ego, à medida que se desenvolve o ser humano, e finalmente surge o superego, que é a terceira etapa. Essa terceira etapa, nessa terceira etapa, a mente internalizou um código de moral, um código de comportamento, que é vamos dizer assim, favorecido pela ambiência em que o jovem se encontra. Então, a família é importante, a sociedade é importante, a escola é importante, né? Uma série de, de códigos de comportamento que ele apreende na sua vivência. E o que acontece então com esse superego? O superego que acaba não apenas ordenando, mas também controlando certas atitudes. Por exemplo, o adolescente está com raiva do pai e quer bater e quer dar um bofetão no pai. Só que isso contraria o comportamento familiar, não seria aceito nem pelo círculo familiar, nem pela sociedade, então ele se freia, ele se breca. Tá? Às vezes, é, esse freio é contrário ao que ele acha que está com a razão, mas o faz em função das regras de comportamento. Tá? Isso pode acabar, acabar repercutindo na sua, na sua assim, dita felicidade, né? Na sua satisfação pessoal. Então, há uma componente restritiva de controle muito importante que seria esse superego, tá? Esse superego. Agora, de acordo então, com Freud, aí que está. A consciência, já não mais consciousness, mas conscience é função desse superego, tá? É a ambiência, a família, a sociedade, os códigos que são absorvidos pelo, pelo ser humano, pela mente humana, e que acabam tendo essa função de consciência. Nós veremos mais adiante que também entram os elementos ligados ao DNA e à hereditariedade, tá? Na formação desse superego, dessa consciência. Tá? Agora sim é consciência, não é mais consciousness. Um outro elemento importante na teoria freudiana são as etapas ou estágios, os estágios do desenvolvimento que se traduzem em estágio oral, estágio anal, estágio fálico, complexo de Édipo, que faz parte, e estágio de latência, estágio genital na época da adolescência. Cada um desses estágios é explicado por Freud com exemplos, né? desde a primeira infância até o fim da adolescência. Mas é importante saber que cada um desses estágios pode ter repercussões adulta. Tá? Então, por exemplo, a fase oral pode implicar, dentro das suas consequências, no indivíduo invejoso, né? O que tem problemas de confiar no outro. A fase anal pode implicar, na fase adulta, um sujeito muito ligado à ordem, muito ligado à limpeza,
não é? Muito ligado à sistemática, se diríamos hoje. Né? Então, para vocês verem que não são apenas fases, estágios que terminam num determinado momento do desenvolvimento, mas que tem consequência. Nem se fala na fase fálica e na fase de latência e na fase genital, né? que são vivas também no ser humano adulto. Uma coisa extremamente importante que merece um capítulo à parte é a questão da interpretação dos sonhos. Ou seja, é um elemento fundamental na explicação desse inconsciente. E eles se tornaram importantes, né, desses sonhos na sua apenas para a psicanálise, mas também para a literatura. Então, então as, né, os mecanismos os mecanismos utilizados pelo sonho, eu vou apenas enumerá-los e depois, na próxima ocasião, nós vamos ver os exemplos. Podem ser divididos por Freud em 5 categorias: a sublimação, a racionalização, o deslocamento, a projeção e a formação reativa. Na próxima vez, nós vamos ver cada um deles e vamos verificar, então, como é que o sonho se desenrola. Como é que o sonho se desenrola e como é importante analisá-lo corretamente, não apenas através do analista, mas em função do próprio sonhador, do próprio sonhante, da pessoa que sonha. Então, essa parte, que é uma parte, digamos, mais agradável, mais literária, nós reservamos para o próximo encontro.